Olá, hoje é dia 23 de fevereiro de 2020, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. A notícia aí de mais destaque que nós tivemos foi o verdadeiro destempero, o absurdo, protagonizado pelo senador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, né, que acham que o Ceará é deles e que nós ainda vivemos no tempo dos coronéis, que dominavam e faziam o que bem entendiam nos seus currais eleitorais. O que aconteceu? No Ceará, a polícia está em greve. Né? É uma greve branca porque, pela nossa legislação, a polícia não pode fazer greve. Então, Forças Armadas, né, o Exército, Marinha, Aeronáutica não pode fazer greve, Polícia Civil, Polícia Militar também não. Então, por que eu chamo de greve branca? Porque eles criam subterfúgios, né, para fazer um movimento. Né? Então, normalmente, as esposas, né, os parentes ficam na frente dos quartéis, supostamente para impedir que eles saiam para trabalhar. É uma forma de pressão que eles têm, já que a nossa lei proíbe que esse setor da sociedade possa fazer greve. Pode-se concordar ou não com isso, né? Tem os dois lados, né? Por um lado, todo mundo tem direito à greve, menos eles, né? Então é uma certa injustiça, mas por outro lado, na medida em que eles são elemento fundamental da garantia da ordem, né? da segurança pública, e é um setor que pela sua própria atividade possui armas, então tem esse outro lado. Mas não é a legalidade da greve ou do movimento reivindicatório que eles estão fazendo que está em debate. O que está em debate é a postura do Cid Gomes. O Cid Gomes, ele realmente acha que ele manda no Ceará. Ele se colocou no direito de juntar na sua figura os três poderes. Ele é um senador da República, portanto ele é parte do legislativo. A função dele é produzir leis e fiscalizar o executivo. Ele está até licenciado, não sei exatamente qual o motivo, mas independente disso ele é um senador da República. Mas ele se colocou no poder executivo, ele assumiu as funções do executivo sem nenhum mandato para isso. Ele foi lá diretamente negociar. Quem negocia com qualquer movimento reivindicatório no âmbito do Estado é o executivo, porque é o executivo que vai verificar se tem ou não condições de dar o aumento, de atender às reivindicações. O Cid Gomes não é prefeito de Sobral ou de Fortaleza, não é governador do Ceará, ele não é parte do Poder Executivo. E ele se colocou na posição de exigir, tem lá um vídeo, né, onde ele exige dos grevistas ou amotinados, enfim, que saiam do quartel. Ele faz essa exigência e diz o seguinte: olha, vocês têm 5 minutos, nem 1 minuto a mais. Como os amotinados não cumpriram essa ordem, que seria uma ordem ridícula, eles sabem que o Cid Gomes não tem essa autoridade, eles não saíram. E o que o Cid Gomes fez foi cumprir a ordem que ele mesmo deu, já de maneira totalmente ilegal, pegou um trator, uma retroescavadeira e avançou com a retroescavadeira sobre os amotinados, colocando em risco a vida das pessoas, que haviam soldados que estavam ali, as famílias, mulheres, filhos, quebrou o muro, quebrou o portão da entrada do quartel. E é óbvio que as pessoas vão reagir. Você imagina estar chegando um trator contra você, você vai ficar parado, pedindo para parar? Você vai reagir, e as pessoas ali estavam armadas. E a reação natural foi de enfrentar aquela ameaça do Cid Gomes atirando nele. Foi a reação natural. Então o Cid Gomes foi alvejado, se não me engano ele levou 2 tiros. Foi para o hospital, está bem, foi bem tratado, sem nenhum problema. Mas você tem todo um setor da imprensa, a grande mídia na verdade, que está dando razão para ele. Se vocês verem a declaração da Eliane Cantanhede, que é colunista da Folha,
ela trabalha na Globo, né? Tinha que ser na Globo, evidentemente, e ela faz a seguinte declaração: não, veja bem, o Cid Gomes e o Ciro Gomes é da natureza deles, eles são assim mesmo, eles agem dessa maneira, justificando a postura dele, naturalizando o crime que o Cid Gomes cometeu. Porque o Cid Gomes, ao mesmo tempo, se colocou na posição de executivo, exigindo que os amotinados saíssem, e se colocou na condição de juiz. Bom, já que, porque é juiz, é o judiciário que, por exemplo, concede reintegração de posse. E aí vai a polícia lá e executa uma ordem do judiciário. Mas é uma ordem do judiciário. O Cid Gomes não é juiz. Ele é senador da República e senador licenciado ainda. A Eliane Cantanhede justificou. Não, é que eles faziam assim mesmo. É da natureza, tanto do Ciro como do Cid. Eles são assim. Como se fosse normal você pegar uma reta escavadeira e atacar a população. Mas é óbvio que, como a Rede Globo tem uma obsessão para criticar o presidente Bolsonaro, ela termina declarando que, na verdade, a culpa é do Bolsonaro, porque o Bolsonaro estaria empoderando a polícia. Ou seja, o primeiro governo que nós estamos tendo em décadas que defende o policial militar, que tem uma política efetiva de segurança pública para esse país, é criticado por isso. Para Eliane Cantanhede, você não pode defender polícia. Porque a polícia é defendida e o presidente não fala nada contra as vítimas da polícia. Mas quem são as vítimas da polícia? São os bandidos, evidentemente. Claro que você pode ter uma situação ou outra de algum exagero, mas esses são casos isolados. A enormidade das vítimas que a Eliane Cantanhede fica tão indignada, das vítimas da polícia, são aqueles que enfrentaram a polícia, são os bandidos, são aqueles que estão à margem da lei. É contra esses que a polícia está atuando, não contra o cidadão trabalhador comum. Então é uma absoluta inversão de valores. Naturaliza a postura do Cid Gomes e faz a crítica ao Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso. Ao contrário, imediatamente o ministro da Justiça Sérgio Moro, determinou o envio de tropas da Guarda Nacional e logo no dia seguinte o presidente Bolsonaro também reforçou a segurança lá com o envio do Exército. Porque qual que é o problema? Óbvio, né? Se a polícia não está saindo para a rua, os bandidos vão fazer a festa. Então, ou seja, existe uma ação do governo do Jair Bolsonaro de ajudar o estado do Ceará, mesmo sendo governado pelo governador Camilo Santana, que é do PT. Que, aliás, diga-se de passagem, o governador Camilo Santana, ele quer a implantação do caos, porque ele se recusa a negociar com a polícia, ele apresenta propostas absolutamente idiotas, porque ele fala assim, não, eu vou do aumento, mas vale só para 2021. Quem é que vai aceitar uma negociação desse tipo? Eu estou querendo um aumento agora, você me promete para 2021? Existe. Né? Ou seja, o governador Camilo Santana do PT, ele quer o caos no Ceará. E o governo Bolsonaro está agindo para minorar o problema, levando o Exército, colocando a Guarda Nacional para resolver, pelo menos enquanto há esse movimento reivindicatório dos policiais, para que a população não sofra com a insegurança. E vem a Eliane Cantanhede colocar a culpa no governo do Bolsonaro. Olha que irrealidade. Ela está totalmente fora da realidade. Então, parabéns ao presidente Bolsonaro, que prontamente agiu em razão da defesa da população do Ceará, independente do governo que eles têm ali. E o Cid Gomes precisa responder na justiça. Aliás, a Associação dos Juízes já pediu para que ele seja investigado, para que ele seja processado, porque ele assumiu tarefas que não é dele. Além do que, ele tem uma série de erros, né? Imagine, aquilo é tentativa de assassinato. Pessoas poderiam ter morrido ali. Tá? Poderia ser uma tragédia terrível nas mãos do Cid Gomes, que acha que esse país ainda vive no regime do coronelismo. O Brasil não é mais assim. O Brasil está evoluindo, com dificuldades, a passos lentos, gerando
muita frustração de algumas pessoas, mas o Brasil está avançando. Mesmo que muita gente que está no poder não queira esse avanço, esteja contra esse avanço, que é a notícia que eu vou falar agora. Essa semana também teve um jantar, né, muito interessante entre Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, o libertador-geral da República, né, ou ministro de arreia, como todo mundo está dizendo, né, solta todo mundo, o governador de São Paulo, João Dória, que declaradamente é pré-candidato à presidência, no primeiro dia de governador ele está agindo só para almejar a presidência da República, essa é a obsessão dele, e o Rodrigo Maia, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados. E nessa reunião eles estavam discutindo os problemas do Brasil. Agora, o que um ministro de uma corte constitucional, que é o Gilmar Mendes, o João Dória, que é governador de São Paulo, e o Rodrigo Maia, que é o presidente do Congresso, têm em comum? O que eles têm em comum é tentar enfraquecer ao máximo, se não inviabilizar o presidente Jair Bolsonaro. Esse é o objetivo. Cada um à sua maneira. Por quê? O Gilmar Mendes, qual é o interesse dele? Manter os privilégios do judiciário. Ora, nos últimos anos, o Congresso Nacional tem tido como parlamentares, como seus membros, assim, gente da pior espécie. Não é à toa que ali você teve Petrolão, teve Mensalão, né? Toda uma série de parlamentares vivendo da corrupção do Estado. Por conta disso, o judiciário acabou assumindo tarefas que não são deles. Mas o fizeram por quê? Porque eu tenho um Congresso Nacional enfraquecido pelos seus próprios membros, né? O Congresso Nacional não se coloca, seja a Câmara dos Deputados ou o Senado, não se dá o devido respeito e não se coloca na sua posição de verdade, que é de ser um poder da República, né? Por outro lado, como eu já falei, o Dória, o objetivo dele é ser presidente da República. Ele tem como obstáculo quem? Bolsonaro. Vamos lembrar que o Dória só foi eleito porque ele colou a sua imagem no Bolsonaro. Como foi a campanha no final aqui das eleições em São Paulo? Era o tal do Bolsodória. O Bolsonaro nunca falou assim, olha, votem lá, vamos lá, Bolsodória. Foi o Dória que lançou essa campanha e que agora nega, né? Era o tal do Bolsodória. Então ele colou a imagem dele no Bolsonaro e por isso ganhou a eleição. E também o outro candidato, né, o candidato do PSB, por favor, né, ia ser uma tragédia igual. Mas o objetivo do Dória é ser presidente, então ele faz de tudo, absolutamente de tudo, para inviabilizar o governo do Bolsonaro. Inclusive tentando puxar para o lado dele a Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota, esse tipo de gente. E o Rodrigo Maia quer se eternizar no poder, porque se o governo Bolsonaro é enfraquecido, se o governo Bolsonaro é inviabilizado, quem é que sai como grande líder do país? É o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, inclusive, que quer estar articulando ali nos bastidores a sua reeleição, né, para presidente da Câmara dos Deputados, consequentemente do Congresso Nacional. E o que declara o Gilmar Mendes? Qual foi a declaração que ele solta? Qual foi a conclusão que ele tira desta reunião? A conclusão dessa reunião é que esses três membros veem uma escalada de autoritarismo. Segundo eles, de quem? Do governo Bolsonaro. Ora, é exatamente o contrário. Nós temos uma clara reunião, não para discutir os problemas da democracia, mas uma conspiração contra o governo. E eles tentam fazer o contrário, dizendo que o autoritarismo estaria no presidente Bolsonaro. É um absurdo, é uma inversão de valores, né, para a gente ver o grau de degeneração dessa elite política. Como eu disse, o Brasil está evoluindo, mas tem muita coisa para fazer. Tem uma elite política nesse país que não quer que esse país avance. Por quê? Se beneficia do atraso. Se beneficia de um país da corrupção, da impunidade, onde há uma relação espúria entre o judiciário e o legislativo, né? Ou seja, o Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, é sempre bom lembrar, foi aprovado no Senado, mas é um toma lá da cá. Bom, eu aprovei você aqui, se chegar um processo meu ali no Senado, você segura a bronca. Se alguém for preso, você solta.
Essa é a relação espúria que existe entre a elite política que nós temos no país. E cada um, claro, buscando ali abocanhar o seu quinhão de poder. Não em benefício do país, mas em benefício próprio. Então nós temos que ficar alertas. O pessoal do Rio de Janeiro, nas próximas eleições, não eleja o Rodrigo Maia. Não é possível que esse cidadão continue sendo eleito. Não elejam aqui em São Paulo o Dória. Se bem que eu acho que ele nem vai querer ser candidato à reeleição para governador. A obsessão dele é a presidência da República. Se ele for candidato à presidência da República, não chega nem perto. Mas qual é o objetivo dele? Ao tentar inviabilizar o presidente Bolsonaro, claro, enfraqueceria o presidente. Se o desejo deles, qual seria? O impeachment do presidente. Claro que não tem motivo para isso. Aí sim seria um verdadeiro golpe, porque não tem nenhuma base para tal, para que ele saísse aí como grande vitorioso. Essa é a nossa realidade. Por um lado, um verdadeiro coronel que acha que pode tudo, né, ainda está no século XIX, e por outro lado, uma conspiração daqueles que deveriam agir pela defesa da democracia, pela defesa da República. Por isso, cada vez é mais urgente a defesa do presidente Bolsonaro. Não pela figura do presidente em si, mas pelo que ele representa. Um governo que tem tido uma política efetiva de combate à corrupção, de combate à criminalidade, e que não tem em nenhum momento demonstrado qualquer atitude autoritária. Ao contrário, tem sido o primeiro a respeitar as instituições, mesmo que às vezes isso acabe custando aí críticas à sua postura. Muita gente gostaria que ele fosse mais duro contra as instituições que estão aí, contra os políticos que estão aí, mas ele acaba se recusando e evidentemente paga o preço. Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like, deixem seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!